Boa noite, dando início a mais uma live do IARGS. Hoje nós vamos falar com o Dr. Roberto Alexandre dos Santos. Ele é advogado e vai nos falar sobre a Lei de 1831 e os seus reflexos no século XXI. Boa noite a todos que estão ingressando na live, sejam muito bem-vindos. Lembrando a todos que essa semana nós tivemos a publicação de um artigo no site do IARGS do desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. E na próxima terça, dia 17, teremos a publicação do artigo do Dr. Diego Oliveira da Silva. Não percam e entrem no site para prestigiar e ler os artigos. Lembrando a todos, deixa eu ver o que mais. Não entrou ainda aqui nosso palestrante, isso que eu fui confirmar. O IARGS está cada vez mais digital. Entrou na era digital para ficar. Nós já estamos com 3.383 seguidores. E 918 inscritos no canal do YouTube, hein, Terezinha? Chegaremos aos 1.000. No Face temos 3.230 seguidores e no Twitter 553. Além, é claro, do nosso site e do blog. Participem, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Tudo certo, Terezinha? Confirmada a presença do nosso palestrante, Dr. Roberto Alexandre dos Santos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre igualdade racial, com o título da live como Lei de 1831 e os seus reflexos no século XXI. A Lei de 1831, ao qual o nosso palestrante se refere, é a Lei de 7 de novembro de 1831. Eu estou até com a lei aqui aberta, no site do Planalto. Ela ainda existe, ela não foi revogada. E ela declara livres todos os escravos vindos de fora do Império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Isso eu quero que o palestrante fale, mas o que ele vai falar para a gente é que essa lei ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque foi imposta pela Inglaterra. Os ingleses queriam que não houvesse mais a escravidão no Brasil e, na verdade, ela nunca foi cumprida. Chegou, então, o doutor convidando ele a participar. Vamos aguardar uns minutinhos, ver se ele aparece aqui na nossa telinha. Já vi, Terezinha, tudo certo, já entrou. Boa noite, tudo bem, doutor Roberto? Bem-vindo à live do IARG, seja muito, muito bem-vindo. Eu sei que deu, assim, uma correriazinha agora aí no final do seu dia, mas deu tudo certo, né? Conseguimos nos encontrar virtualmente. Bem-vindo! Ana Amélia, obrigado, boa noite. Imagina. A você, boa noite a todos os nossos queridos colegas advogados, a todos, a diretoria da IARGS, que eu tenho um carinho enorme, a todos que participam. Obrigado pela essa gentileza de vocês, assim, que isso não tem preço. Certo! Bom, agora que o senhor está presente, eu já dei assim uma pequena palhinha, né, da Lei para Inglês Ver. Que coisa boa. E eu vou fazer a breve leitura do seu currículo, certo? Então, Dr. Roberto Alexandre dos Santos é advogado militarista, bacharel pela UNASP, em São Paulo, especialista em Direito Administrativo e Constitucional, pesquisador e palestrante do Sistema de Proteção Social dos Militares, conselheiro da Comunidade de Porto Alegre. Advogado, suplente representante da OAB na Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, COETRAI, membro das comissões de Educação Jurídica, Direitos Humanos, Ciências Criminais e Segurança Pública e Direito Militar da OAB Rio Grande do Sul. Conselheiro da Associação de Advogados e Advogadas Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, a CRIERGS, advogado medalhista da Polícia Judiciária Militar do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da ABA e radialista. Radialista tinha que ser a primeira profissão, porque a sua voz é assim, inconfundível. Muito bom, muito bom. Bom, agora já fiz a sua apresentação, agradeço mais uma vez a presença. Lembrando que o título dessa live é a Lei de 1831 e os seus reflexos no século XXI. E eu passo a palavra, então, para o senhor, para ouvirmos o que tu tens a nos dizer sobre esses reflexos. Muito bem. Ah, maravilha, muito bem. Então, mais uma vez aqui, eu estou super feliz de estar falando com todos os colegas, inclusive alguns já entrando aí, que são colegas muito amigos, né? Então, assim, é muito feliz estar com vocês e por isso eu quero
mais uma vez, encarecidamente, peço escusas Não pelo tem atraso, problema. não é normal. Vocês podem olhar lá nas minhas agendas, nas minhas lives, eu não tenho esse hábito, não, mas eu Mas estava deslocando de acontece, Porto né? Alegre. Acontece, isso aí Mas acontece. é muito bom. E eu já estou Ai, aqui na sede da OAB Canoas. Estou na sede da certo. OAB Canoas, onde já vou participar ali com os colegas, falar sobre esse tema. Bom, quando eu trago essa provocação, né, de falar da Lei para Inglês Ver, de 1831, não é? Eu quero exatamente fazer essa reflexão com todos os colegas, com todos os amigos, com todos aqueles que nos assistem, não é? Há uma reflexão de que por que, como se iniciou essa famosa Lei para Inglês Ver, que levou esse tempo e ainda hoje, seguidamente a gente fala da famosa, isso é coisa para inglês ver, Mas a gente não às vezes é? nem sabe Parece de onde que veio isso, né? Fala, mas sem saber. exatamente. Exatamente, Anamélia. Esse é o ponto. A gente fala, não é, mas não sabe realmente da origem dela. Né? E isso é importante, eu acho que você já fez toda uma fala bem bacana a respeito dessa lei, porque era uma pressão dos ingleses, não é? Época da escravatura, no mundo, não no Brasil, mas no mundo inteiro Exato, no também, claro, no mundo. Brasil. Né? Lembrando que E os isso ingleses tinham vários navios negreiros e para eles era um grande negócio. O que estão te chamando aí? Pois é, isso que é interessante, não é? Ou seja, se monetizavam, na verdade, os escravos estavam para Muito. trabalhar. Um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para todos, né? Isso não é a opinião do Roberto, não. Mas quando você está em guerra, que você pega o perdedor, e esse Sim. perdedor, então, se torna teu escravo, não é? É que muitos, é claro, não estamos falando de que não exista o racismo, não estamos falando que não exista a desigualdade racial e, por consequência, também a social, mas vamos deixar claro esse ponto, não é? Escravizaram-se mais os negros? Sim, não é? Mas se olharmos para o continente africano, se olharmos para as tribos que lá existiam, hoje são países, mas ainda dentro dos países africanos existem muitas tribos, não é? Os distritos, como nós chamaríamos aqui de estados, não é? Eles vivem sim, tanto que há muita língua tribal dentro do grande continente africano. Eu particularmente tenho alguns amigos, inclusive eu me formei em São Paulo, conforme você leu no meu currículo, e tenho grandes amigos que são africanos, são nascidos em Angola, também em Guiné-Bissau. Né? Então a gente tem conversado muito sobre alguns pontos importantes no que diz respeito à origem deles. Isso para mim foi enriquecedor, Sim. porque se uma comunidade toma outra por questão de guerra e essa então se tornou, não é a perdedora, ele faz daquele perdedor o seu escravo. Então isso realmente foi É o algo que castigo. alguém, Como se fosse um que é o castigo. castigo. Uma Exatamente, exatamente. punição. Então e essa punição começou a dar negócio, né? Essa punição daquele perdedor africano começou a dar negócio. Né? E aí, então, o mundo inteiro acabou vivendo, acabou convivendo com a escravatura, não é com a população negra no mundo inteiro. Mas o que me chama a atenção é que essa lei para inglês ver, ela é extremamente curiosa. Porque esses ingleses, com Eu toda a começo a rir porque é potência. assim. Desculpa lhe interromper, mas a gente lê o texto e é assim, impressionante. Tá? Não aconteceu nada Exatamente. do que diz ali. Eu posso até ler se vocês quiserem. Claro que sim, e leia mesmo, Ana Amélia, leia assim. Eu só vou Eu seguir um pouquinho nessa falo um introdução. pouquinho, depois eu leio para a gente entender. Boa, boa. Houve uma negociação, os ingleses tomando o mercado mundial, não é? Seus navios atravessando os mares, os oceanos, não é? E chegaram à conclusão que, olha, a escravatura, ter homens negros como escravo, ser os negros como escravo, não vale mais a pena, não é rentável. Vamos começar a resolver essa situação, não é? E aí veio a pressão sobre o Brasil. E aí o Brasil é incrível. O Brasil é essa coisa linda, fantástica que a gente tem até hoje. Essa que é a grande verdade. É verdade, é isso aí. Essa que é a grande verdade. Porque ontem eu estava na rádio e aí a gente deu uma pincelada aqui e ali e eu disse assim, gente, para aí, olha para o que foi a independência do Brasil. Eu sou patriota, gente. Tanto que fui militar, Sim, trabalho no meio dos eu também. militares, A sou gente extremamente gosta do nosso patriota. país, né? Eu gosto também do meu país. Indiscutivelmente. É verdade. Mas leia para mim, Ana Amélia, Eu por vou ler. gentileza. Para mim não, para todos Com nós. Por licença, favor. eu vou ler. Olha só, a lei começa assim, né? Declara livres todos os escravos vindos de fora do império
e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Artigo 1º. Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil vindos de fora ficam livres, excetuam-se. Aí traz algumas exceções dos que não poderiam ficar livres. E artigo 2º. O importante dos escravos, os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal do artigo 179 do Código Criminal, imposta aos que reduzem à escravidão pessoas livres, ou seja, existia uma pena para quem, né, tornava as pessoas escravas. E na multa de R$200 mil por cabeça, mas olha só, por cabeça de cada um dos escravos importados. Além de pagarem as despesas da reexportação, ou seja, tinha que mandar a pessoa de volta para qualquer parte da África. Reexportação que o governo fará efetiva com a maior possível brevidade, contrastando com as autoridades africanas para que lhe darem um asilo. Os infratores responderão cada um por si e por todos. Aí vem depois listando quem eram os importadores. E aí depois o artigo 6º, todo aquele que der notícia, fornecer os meios de se apreender qualquer número de pessoas importadas como escravos, ou seja, uma mercadoria, ou sem ter precedido denúncia ou mandado judicial, fizer qualquer apreensão desta natureza, ou que perante o juiz de paz ou qualquer autoridade local der notícia do desembarque de pessoas livres como escravos, por tal maneira que sejam apreendidos. E o mais interessante, depois vem mais um pedacinho da lei, mas o final da lei é assim, ó. Para Vossa Majestade Imperial ver. Ou seja, era para a Majestade ver e para os ingleses verem também. E quem assina a lei é o Diogo Antônio Feijó. Então essa lei também ficou conhecida como a Lei Feijó, que era um dos regentes do Brasil, porque essa foi uma época que o Brasil estava sob a regência, é a tríplice regência, né? Se eu não me engano, não quero falar bobagem. E era uma época conturbada e que começou lá com a vinda do Dom João em 1808, que foi a Inglaterra que possibilitou essa fuga dele de Portugal e sempre, na verdade, teve muito poder sobre Portugal e a metrópole. Devolvo a palavra. Exatamente. Olha que lei bem elaborada, que lei bem feita, que lei bem tecnicamente. Olha, estamos no século XXI, estamos no ano 2022, que lei bela, fantástica. 1831, ok? Sim, são. Pois bem. Eu me prestei. São 191 anos atrás. A lei tem 191 anos. 191 anos. Veja bem, e aí que eu quero provocar em todos, não é? Imagina que essa lei para inglês ver foi uma lei tão bem elaborada, inclusive com pena aberta, com possibilidade de retornar para o país de origem ou o estado de origem, aquele ao qual cujo navio negreiro vinha atravessando os mundos, não é? E ali chegaria no Brasil, para fim de que, então, o negócio entre Inglaterra e Brasil permanecesse vivo, fiel e tranquilo, porque Sim. A economia brasileira muito tinha a ver com os negócios, não é, com a Inglaterra, os ingleses. Imagine você, brasileiro hoje, uma lei muito bem elaborada, e a gente então, hoje 12 de maio, amanhã 13 de maio, importante dizer, os movimentos negros no Brasil, não que são sempre em busca da luta, da igualdade racial, trabalhando alguns temas que tem alguns grandes escritores por aí falando, trabalhando, não é? Eles não param para refletir, muito menos para fazer como se uma consciência negra fosse o 13 de maio. Os movimentos negros não aceitam. Exatamente por quê? Pois é, por quê? Eu gosto de saber. 1888... E olha, Sim. A lei do ventre livre veio bem depois, Ana Amélia e caros Exato. E a lei 1831 para 1888 são 51 anos de diferença. Entre uma lei e outra. 51 anos. E a lei do ventre livre foi em 1868. Olha quanto tempo se passou. Muito tempo. Existe uma grande diferença entre as leis. Uma grande diferença. Mas por que será que o Brasil se posicionou, e sendo ele o último país, inclusive, a abolir a escravatura no mundo? Por que será? Por que levou-se tanto tempo a 1888? 13 de maio de 1888, via uma pressão, teve que lá a princesa, então, assinar em nome
fugiu, não quis assinar, deixou para a princesa assinar, foi, né? Exatamente. Olha só, a doutora Sulamita, desculpa de interromper de novo. A doutora Sulamita está nos saudando, doutora Ana Amélia, doutor Roberto Alexandre, e a todos que nos assistem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que está apagadinho aqui para mim. Querida não, presidente. acho que é isso. Presenças da doutora Ana Lúcia Piccoli, da doutora Cláudia, quem mais aqui? Da doutora, do doutor Marco Aurélio, da doutora Marisa, que estamos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoas maravilhosas. Tenho um carinho enorme por todos, viu? Bom. Muito obrigado por estar com a gente. Vamos lá, continuando. Então, o Brasil tem uma cultura escravocrata muito forte, tanto que ele é o último país praticamente a realmente entrar nesse jogo. E sabe o que é interessante, Ana Amélia? Que a gente muitas vezes viu os movimentos negros, e via inclusive alguns dos meus pares, dizer assim, mas esses alemães, esses italianos que aqui vieram para o Brasil, não é aí que colonizaram, será que realmente o problema foi com os italianos imigrantes, os alemães imigrantes que aqui vieram, ou foi com os portugueses nessa boa negociação? Onde está o problema? Se é que existe problema. O problema é bem mais antigo, né? É muito mais antigo. É muito mais antigo de que os movimentos, não é? Ou nessa disputa, não nessa luta que se faz, porque eu hoje, enquanto estou presidente da Comissão da Igualdade Racial da Associação Brasileira de Advogados, eu preciso trabalhar sim com todos, porque a causa não é de ideologia partidária, mas a causa ela é humana, ela pertence a todos. Sim. E todos precisam se posicionar de uma forma antirracista para a gente, então, trabalhar com a ideia de erradicar a desigualdade racial. E quando você se posiciona... juntar as pessoas, né? Todas no mesma coisa, eu não posso. Na mesma comunidade. Exato. Não sei se é assim que se fala. Uma mesma comunidade. Tem diferenças, claro que tem diferenças. Sim. Mas eu preciso estar o tempo inteiro fomentando essas diferenças? Pois é. Eu preciso... É que tem coisas que... Né? Acirram os ânimos. Isso me preocupa. E aí eu poderia trazer para onde eu também tive uma boa formação, que é a militar, e dizer qual a estratégia quando eu começo a separar grupos. Em vez de eu dizer, bom, temos que viver de forma comunitária. Sim. Eu preciso saber que quem está ao meu lado, mas aí você está utilizando a teoria cristã, não é, em viver entre irmãos, aí você está usando de outras teorias. Bom, mas qual é o fim comum? Qual o bem comum? Não é nós, seres humanos? Sim. Então, a gente precisa analisar que, antes de tudo, existe uma estrutura, não é que ela também parece fortalecer uma desigualdade, pode haver sim, e não posso negar que não haja sim uma desigualdade, não é muito forte estruturalmente falando, não é, onde os menos assistidos, e aí na sua grande maioria realmente são os negros, e aí se eu vou até aproveitar e utilizar da própria guerra dos farrapos, onde os que lutaram aqui no Rio Grande do Sul na Revolução foram levados para o Rio de Janeiro, porque lá estava, não é, quem mandava no Brasil o Império, não era a nossa capital do Brasil, aqueles lá também foram subindo aos morros. Sim. E foram ficando. Então as comunidades cariocas também são oriundas de soldados que lutaram aqui, não é? E aí, como se houve um pacto do Ponche Verde, aqueles escravos soldados, não é, que tinham um pacto feito, inclusive, com Bento Gonçalves, não é, e todos os líderes do exército, não é, acabou-se que, bom, acabou a guerra, pacto do Ponche Verde, parou-se por aqui, ok, poderia entrar também na questão que houve lá, que é a Revolta dos Porongos, onde houve sim uma carnificina, mas eu quero trazer como reflexão o que a lei fez lá atrás, qual o reflexo dessa lei ainda hoje. Será que em muitos lugares, em muitos momentos, o próprio Estado acaba não seguindo aquele mesmo efeito, aquela mesma proposta da lei de 1831, sendo que em 1888, ou seja, 51 anos depois, que realmente houve abolição no Brasil? Quantas vezes então, realmente... houve uma lei para inglês ver, né? Exatamente. E provavelmente quem dela fez não estava mais, talvez até vivo. 51 anos, a expectativa de vida era muito menor. Provavelmente não, acho que não. Então, o que se procura hoje realmente é fortalecer, trabalhar sim essa desigualdade racial que existe, ela também é uma desigualdade econômica, porque ela traz esse efeito, e aí você pode, inclusive, trabalhar a questão de gênero, a mulher. Você pega uma mulher negra,
ela já tem 2 pontos, entre aspas, abro aspas, desfavorável. Ela é mulher e é negra. Geralmente, e aí eu posso pegar gerações como os meus avós, não é? Realmente o estudo, ou seja, a escolarização, não chegava com tanta facilidade, porque na grande maioria deles eles não estavam nos grandes centros. Sim. Não é? Estavam, sim, nos interiores, inclusive no interior desse Rio Grande do Sul. Mas qual a proposta hoje para quem amanhã vive o 13 de maio? Qual a proposta? A proposta é assim, se tiver que fazer uma reflexão, antes de tudo, faça uma reflexão humana. E aí sim, na sua própria formação humana, seja ela religiosa, identifica quem está ao teu lado. Quem está ao teu lado merece que você faça algo diferente? Ou seja, e aí eu quero provocar, para quem já leu obras do filósofo, que é o que todo mundo tem lido na sua grande maioria, ou se tornou popularizado, é o Mário Sérgio Cortella. E ele chega a dizer no livro dele, que tem como título Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Qual é a tua missão? Indiferente se nós temos uma educação cristã, se temos uma educação religiosa oriunda do ocidental, ou oriental, por exemplo, não é que eu tenho um grande carinho pelos orientais nas filosofias de vida, dá para romper barreiras, sim. Dá para romper barreiras. Existe teorias, sim, existem várias teorias, entre elas uma bem utilizada que se fala a respeito de lugar de fala. Lugar de fala, sim, eu não posso sentir uma dor que uma mulher tem quando ela sofre um abuso sexual, por exemplo, porque ela é mulher. É lógico que eu, enquanto Roberto, não tenho esse entendimento, eu não tenho, mas eu consigo chegar próximo. Convivendo com aquelas pessoas, eu consigo compreender. Por quê? Porque a lágrima dela, ela vai poder, assim como foi a violência, e como é a violência doméstica, não é? Eu mesmo sou filho de uma mulher que sofreu violência doméstica, minha mãe. Então, muitas vezes, tenho palestrado sempre que posso sobre esse tema, inclusive no meio da própria polícia militar, da brigada militar. Sim, por quê? Porque a gente precisa dizer, olha, eu também sou filho de uma vítima. Eu sofri o que ela sofreu, em parte, mas o sofrimento dela foi diferente. Mas enxergou aquele sofrimento, né? Eu enxerguei. E nem por conta de eu ter enxergado, não ter sofrido, isso me tira o direito de lugar de fala. O problema é quando eu utilizo isso numa certa ideologia com o objetivo de dizer, Ana Amélia, você não é negra. E se você não é negra, você não pode falar sobre racismo. Será mesmo? Pois eu lhe fiz essa pergunta, né, doutora? Eu fiquei na dúvida. Ainda lhe perguntei, não estou sendo ridícula, não vou pagar mico, mas acho que é isso que foi o que a gente pensou, assim, é uma congregação e eu acho que todo mundo tem que conversar sobre isso. Para aprender, para se colocar no lugar do outro, para saber como certas posições tomar ou não tomar, que atitudes tu deve ter. Eu acho que eu tenho que aprender. Isso eu já conversei bastante com a doutora Lívia na live que a gente fez também por essa data do 13 de maio, no ano passado. E desde aí eu acho que eu só cresci como pessoa e aprendi bastante. Acho que é bom. A minha opinião é essa. Claro, eu não vou, né? Também se eu usar algum adereço, alguma coisa, qual é o problema? Porque eu acho legal, acho bonito, não sei, não vejo muito problema, mas não é para causar polêmica, isso aqui, né, cada um pensa da sua maneira. Exatamente, claro. Esse é o grande fator hoje, não é? A gente precisa respeitar, sim, as posições das pessoas, a gente precisa estar cada vez mais tolerante, mas nunca tolerante para o que está errado. Apesar que hoje também estamos vivendo uma época, não é, que nem sempre o que eu digo ser errado, para o outro é errado, não é? Exatamente, por conta do politicamente correto e outros tantos fatores que eu prefiro não entrar aqui, mas trazer a todos os meus caros amigos e que aqueles que ainda assistirão essa live, não é, que param para refletir a respeito de que foi essa lei e os reflexos dela ainda hoje. Será que esse mesmo Brasil que lá construiu essa lei para fim de dizer para os ingleses que estavam preenchendo requisitos, será que ainda hoje a gente não está vivendo essa mesma modinha que foi feito lá há 191 anos atrás? Eu acho que sim. Mas eu quero um exemplo. Temos algum assim? Eu não sei dizer um assim concreto. A gente pensa várias coisas. Mas, por exemplo, as cotas acho que são seguidas, né? É uma lei que veio e ficou. Que a princípio poderia ser considerada uma lei para inglês ver. Ah, vamos fazer essa lei, mas eu acho que acabou funcionando, né? Nós temos a lei, o Estatuto da Desigualdade Racial. Funciona? Na verdade, o Estatuto da... Pois é. Pois bem,
Pois bem, esse é o grande fator. Até que ponto realmente ela está funcionando? Eu vou aqui provocar, Ana Amélia, algo que é super importante também. Bom, a gente sabe que no Brasil existem algumas demandas, politicamente falando, que ele está concentrado lá na esquerda brasileira. Gente, por favor, eu não estou aqui fazendo política para partido algum. Não é apolítico, apartidário. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, eu quero provocar discussões, né? Pois bem, então os menos favorecidos no Brasil, em tese, estão lá com aquele foco dentro da esquerda brasileira. E aí, eu, inclusive, agora falando sobre verba eleitoral, se é legal ou ilegal, né? Houve um posicionamento, inclusive, da própria esquerda, dizendo, mas aí se eu vou colocar o Roberto concorrer, que não tem dinheiro, ele precisa desse fundo eleitoral. Será mesmo? Se essa teoria realmente de esquerda, ela prevalece, com certeza no Brasil nós já teríamos muitos deputados, senadores e até talvez o presidente do Brasil negro. Sim. Será que não estão utilizando de massa de manobra com objetivo escusos, não é? Porque, sinceramente, se, como dizem que no Brasil, as questões da igualdade ou da desigualdade racial é da esquerda brasileira, eu preciso dizer que teríamos muito mais líderes, não é? Líderes políticos negros. E não é o que eu tenho visto. E não é o caso. Também não sei dizer muitos, a gente não vê, é, né? O caso. Não é, né? Não é o caso. Eu poderia pegar um ou dois que estão perpetuados na política, mas aí estou falando também de um ou dois. E a nossa política brasileira ela é composta, por exemplo, a Câmara Federal por 513 deputados federais e 86 senadores, 81 senadores. Então, olha o número. Quantos deles são negros? Não sei dizer. Então, se nós formos muito poucos, exatamente, se nós formos entrar, sim, se a gente for entrar nesse patamar, a nossa discussão seria realmente mais longa, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma reflexão. Que forma eu, inclusive, como brasileiro que vou lá, tenho poder de voto, posso realmente fazer com que as ações afirmativas, as cotas, já que ela está aí, ela pode realmente trazer um equilíbrio entre raças. Que eu também fico meio complicado a dizer raças, porque aí eu preciso, né, de colocar ali no pacotinho, é da raça tal, da raça tal, da raça tal, e aquilo, desculpa, mas não está fazendo nada. Inclusive tem uma frase que diz assim, é eles que estão dizendo que está nos dizendo que nós somos inimigos, que aí nós temos que nos agrupar em raças, nós temos que nos agrupar em idosos, nós temos que nos agrupar, e assim, como se uma facção fosse, ou facções fossem. E não é. Nós não somos inimigos. Eu não sou inimigo. Pelo contrário. Ok, minha educação religiosa, sim. Tá? Mas, poxa, antes de tudo eu sou humano. Eu posso sim levar o pão se eu tenho condição, ou até mesmo dividir esse pão com aquele quem precisa. Eu posso trazer, e eu sei de vários casos, não é? Até porque eu costumamente digo para essas pessoas que dizem que homem negro não pode casar com mulher branca, por exemplo, ou homem branco não pode casar com mulher negra. Eu digo sempre para essas pessoas, a minha primeira professora era uma senhora branca. Graças a Deus que ela me amou ao ponto de me escolarizar, graças a Deus. Sim, era uma pessoa boa, né? Garanto que tratava super E ela era bem. professora, ela está fazendo o mister dela, ela não estava colocando, o Roberto, pois é, não foi. Ela sabia que ela tinha que escolarizar o Roberto. Claro. Então, Ana Amélia, eu trago para reflexão nesse sentido de que a lei que foi feita lá, que apenas era para preencher requisitos e o negócio não parar, porque a economia dependia extremamente dos ingleses, ela permanecesse firme e forte. Só que nessa brincadeira de enganar, se passou 51 anos. Exatamente. Aí veio o 13 de maio de 1888. 1888. E aí você muito bem trouxe para nós, dizendo que são 191 anos dessa lei que ainda tem um reflexo incrível no século XXI. Porque, do contrário, se ela tivesse dado certo lá atrás, Ana Amélia e meus caros amigos, se ela tivesse dado lá atrás, quantos anos antes? 50, exatamente. Os resultados que nós teríamos seriam bem melhores. Sim. Bem melhores. E outro detalhe importante, é necessário sim manter políticas afirmativas? Sim, é necessário. É necessário uma economia pujante, forte, porque o Brasil também tem alguns problemas que ele nunca consegue dar aquele trampolim na sua economia. Ele sempre fica dependendo, quando ele acha que ele vai, ele não vai. Ele está sempre como país subdesenvolvido. Por que será?
Será que estamos ainda fazendo algo bonitinho para o exterior ver e apenas não estamos avançando? E aí eu provoco a todos os brasileiros, agora deixando de lado a questão de raça, credo, cor. Eu estou falando todos os brasileiros. Porque quantos empresários iniciam um negócio, vamos esquecer um pouquinho da questão da pandemia, que ela realmente foi um marco na humanidade, mas e quantos empresários brasileiros, e gaúchos inclusive, não é, têm os seus negócios destruídos pela alta taxa de impostos, juros que taxas, juros, tudo. Impostos, taxas. Hoje eu sentava de manhã, porque agora estou presidente também da Fundação Walter Perac de Barcelos, que fica localizada na 7 de setembro 354, centro de Porto Alegre. Eu conversava com o pessoal de um banco, que foi lá me procurar, até para falar sobre os investimentos e fundos da própria fundação, e a gente chegou num ponto que é a educação financeira. Eu sou muito mais de realmente dar condições de que o Estado faça a sua função, que o Estado brasileiro faça a sua função. E aí, quando eu falo Estado, eu falo uma forma tripartite. União, Estado e municípios. Eles precisam oferecer educação com qualidade, eles precisam oferecer saúde com qualidade, eles precisam oferecer segurança com qualidade. Eles não precisam permitir e nem deixar com que aquele que é mal remunerado fique de forma tão remunerada que vê no mundo do crime o lugar de sustentar a sua família e a sua vida. Porque não é. É um engano. É um engano. Então, essas reflexões são extremamente necessárias. Nós, advogados, somos, sim, guardiãos da Constituição. E é nosso dever trazer essas informações, é nosso dever provocar, informar, mas também provocar a reflexões, a provocar que haja, sim, reflexões sobre não só o 13 de maio, não só a lei para inglês ver, mas a atualidade que estamos vivendo. O que estamos fazendo diferente? O que a gente pode fazer para melhorar, né? Para viver um pouquinho melhor todo mundo, né? Não só as pessoas negras, né? Mas todo mundo, eu acho. A gente tem que pensar isso. Tá certo? Guardiões, tá certo? Tem que ser, tem que cuidar da nossa lei. Bom, exatamente. Deixa eu pensar se eu tenho mais alguma pergunta. Eu já fiz várias, né? Várias, já tô aqui, ó. Tá, eu queria, assim, pois é, a das cotas, tá, essas até que deram certo as leis, né? Mas tantas leis que tem depois disso que ficou para inglês ver, por que será que não pega algumas leis no Brasil? E não pegam mesmo, né? Não pegam. Eu me lembro uma vez teve uma lei que a gente tinha que passar o cartão de crédito e assinar, mostrar o documento. Aquilo nunca pegou, eu nem me lembro se era uma lei estadual ou federal, o que era. Mas eu sei que aquilo simplesmente não pegou. Tá, não tem nada a ver com esse nosso assunto, mas é uma que me veio, sim, assim, que foi... Tá, poderia ser bom, mas não, ninguém que deu bola para aquilo. E por mais sanções que tivesse para quem não usasse, o próprio comércio, ninguém... Simplesmente as pessoas não fazem. E eu acho que foi isso que aconteceu nessa lei aí do inglês ver. Ninguém obedeceu mesmo. Não sei. Pois será que foi só as autoridades que fizeram uma lei de faz de conta ou todo mundo também contribuiu para a lei não funcionar? É interessante essa provocação que tu faz, sabe por quê? Porque se nós olharmos para a Constituição brasileira e a Constituição americana, inclusive ontem isso foi um debate entre alguns colegas que estavam na Rádio Guaíba, foi de que, poxa, para aí, a Constituição americana ela é formada por no máximo 7 artigos, não é? E a nossa Constituição, até o 7º artigo, ela trata a respeito dos direitos individuais, dos direitos e garantias fundamentais, perfeito. Mas aí eu aproveitei o colega que falava, que também teve uma boa, que é um colega advogado, não é? E falei para ele, mas vem cá, dá certo a Constituição americana nos Estados Unidos? Bah, claro que dá certo. E a nossa não dá certo? Não, mas a nossa, olha quantas leis tem e ainda não são tão bem formuladas que depende de leis infraconstitucionais, não é? É verdade, sabemos disso, que não nos falta no Brasil é lei, tudo tem lei, não é? Mas ainda assim eu disse assim, tá, mas agora vamos olhar para a origem. Os americanos que se agruparam em estados, e por isso que as federações, as unidades subnacionais americanas ainda mantêm a sua estrutura, elas não estão curvadas à União, ao contrário da brasileira, não é? Porque lá a forma, não é, de chegada foi diferente, quando se uniram em estado. Claro, lá, enquanto aqui foi de exploração, lá foi de colonização. O iniciar. Sim. E aí eu provoquei o colega e disse assim, olha, vem cá, inclusive, vamos analisar como foi a independência do Brasil e como foi a independência dos Estados Unidos, não é? Sim. Então, isso também é importante que a gente traga como reflexão para analisar, será que realmente o Brasil precisava ter um estatuto de desigualdade racial?
Será que o Brasil realmente precisava ter a Lei Maria da Penha? Será que o Brasil precisava ter o Estatuto da Criança e do Adolescente? Será que o Brasil realmente precisava ter o Estatuto do Idoso? Por que tudo isso foi necessário acontecer? Hein, Ana Porque Amélia? não funciona. Simplesmente eu acho que é por isso, porque ninguém obedece. Não acho, Ponto. né? Ponto. Aí tem algo interessante nisso. Sim, é Isso. cultural, Não, é uma coisa é muito cultural. assim Esse é o infiltrada fator. na nossa mente, no nossos pensamentos, eu acho. Exatamente. Exatamente. É algo cultural que existe no Brasil. É essas questões culturais que a gente Tem precisa mais trabalhar de outra forma lei que é mais recente, que é a da lei da pessoa com deficiência, que boa. inclui com Boa, autismo verdade. também, outra lei. Será que precisaria Boa. uma lei só para isso? Mas existe. Existe. E se É existe, verdade. é porque alguém lutou para aquela lei existir. Acredito que seja Exatamente. assim. E, Sim, e sim. sofreu, Os a pessoa próprios sofreu, movimentos. né, Claro. buscando aqueles direitos. Então, é, Exatamente. mas Exatamente. são Isso é várias leis importante. realmente por exemplo, já tendo ECA, né, lei da criança, né, e do adolescente. Então, será que precisava só para criança ou para pessoa? É que aí é pessoa, né? Mas com deficiência, mas é que muitas, né, as crianças com autismo e tal. Será que precisava? Exatamente. Esse é o ponto que a gente precisa trazer, inclusive nos dias de hoje nas escolas. Eu tive alguns projetos que desenvolvi o tempo que estava na academia, que lá em São Paulo, e levei para o Rio Grande do Sul, e também levei para Brasília, quando eu fui em Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, meu país, meu estado, meu país. Olha aí, coisa de Brasil, de gaúcho, meu país. É nosso país, Pois é, claro. essa coisa de bairrista aí. Né? Então, esse projeto que a gente levou para a escola foi de quê? Com o objetivo de trazer consciência na cabeça dos nossos alunos. A gente precisa se preocupar mais com conosco, escolarizando, cuidando quando tem muita ideologia. Qual o objetivo dessa ideologia de, vamos fracionar tudo? Opa, olha a arte da guerra aí, gente. Cuidado, cuidado. Estou muito feliz de estar Sim. aqui com vocês. Mas Muito eu sei que feliz. tem horário. Vamos Já então fizeram sinal para finalizar. mim Eu aqui. vi, já fez sinal, eu já fui olhar aqui. Realmente já está quase às 9, tá? Eu acho, não sei, para meu humilde conhecimento, acho que foi ótimo. Sempre é bom a gente conversar um pouco, se instruir mais sobre o assunto. Muito bom falar com uma pessoa, né, tão adequada, tão representante, assim, com tantas representações, diretor da fundação, da aba, vários, né? Então, super atuante, é essa palavra aí que me faltou, super atuante. Agradecer a tua presença, muito obrigada pelo tempinho, assim, né? Sei que foi corrido, mas valeu muito. Em nome da doutora Sulamita, toda a diretoria do IARGS, a gente agradece. Já deixo o convite para uma próxima, quem sabe. E Por ficamos favor. então por aqui. Mas eu passo a palavra novamente para tu finalizar, por favor, doutor Roberto. Primeiro que eu quero agradecer a tua gentileza, a tua receptividade, a tia Terezinha, o pessoal, a querida doutora Sulamita, uma mulher de horta incrível, uma mulher presidente fantástica, o Instituto muito me alegra. Eu agradeço demais a gentileza e eu peço mais uma vez escusas por esse tempinho aí que eu acabei surrupiando. Eu quero ter o privilégio de voltar a convite de vocês e a gente poder debruçar outros assuntos também, não é? Inclusive falar sobre polícia militar, sobre abordagem, são temas importantes que às vezes está presente no nosso dia a dia, porque é a segurança pública. Agradeço muito, muito, muito mesmo a gentileza de todos vocês por esse convite carinhoso, a qual já levo aqui no meu coração. Estou à disposição sempre. Um Tá grande beijo a todos. joia. Muito obrigada, então. Uma boa noite. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, tchau. todos. Boa noite.